Olá, queridinhas, eu sou a Brenda da Bowneria e eu venho aqui contar para vocês um pouco sobre a história da nossa empresa. Antes de qualquer coisa, eu queria contar para vocês a minha formação profissional, né? Eu sou formada em administração de empresas, já comecei uma pós-graduação de gerenciamento de projetos que eu não concluí, fiz alguns outros cursos no ramo de gerenciamento de projetos. E antes da Bowneria eu trabalhava com projetos numa empresa no centro do Rio de Janeiro. Eu amava trabalhar lá, só que infelizmente eu fui demitida, né? E quando eu fui demitida eu não consegui superar tão rapidamente. Era em abril que eu fui demitida, eu iria me casar em outubro. E eu não estava conseguindo emprego, foi em 2015 e já estava essa situação de problema de desemprego. E eu não estava conseguindo um trabalho que me pagasse quanto eu recebia na antiga empresa, e eu também não podia, começou a apertar o prazo para eu conseguir um trabalho lua de mel já estava comprada e eu estava com medo de começar a trabalhar em algum lugar e eu não consegui um período da lua de mel de folga pelo tempo de casa. Então quando eu fui chegando mais ou menos em acho que em julho, eu fui desistindo de procurar emprego, porque eu falei, não vai dar, se eu arrumar um trabalho agora, com 3 meses de empresa, eu vou pedir para ficar em casa, vai ficar super chato, e eu não queria começar a minha carreira numa empresa já com esse tipo de experiência, então eu parei de procurar emprego. E eu sou muito workaholic, então eu fiquei muito desesperada, porque eu precisava trabalhar, com isso eu desanimei de várias outras coisas da minha vida, e eu fiquei muito, muito triste na época, né? Aí teve uma vez que eu estava na internet olhando coisas do casamento, para procurar casamento, e uma colega tinha acabado de casar. E eu vi que na mesa dela, de bem casados, tinha brownies. Aí eu falei, caramba, eu nem pensei em colocar brownie no meu casamento. Eu podia colocar brownie no meu casamento, acho que ia ficar legal. E aí a minha mente já viajou. Eu já falei assim, porque eu pensei, pô, eu não posso gastar agora o dinheiro que eu tenho encarecendo meu casamento, porque eu não sei quando eu vou arrumar um emprego novamente. Então o que eu fiz? Eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou fazer. E aí isso foi dia 5 de agosto de 2015. Aí eu pensei, já que eu vou fazer pra mim, se ficar bom eu posso oferecer pras minhas amigas que vão casar. E aí nisso a mente já viajou, eu falei assim, se eu oferecer, posso fazer uma empresa, posso começar a trabalhar com isso, pode ser legal. Comecei pensando nisso. E aí eu não dormi essa madrugada. Eu fiquei fazendo todo o planejamento estratégico da Bowneria, que ainda não tinha nome, nessa madrugada, do dia 5 de agosto para o dia 6 de agosto de 2015. Quando chegou no dia 6 de agosto de manhã, eu acordei já cheia de ideias. Eu mal tinha dormido, mas acordei super animada. Peguei R$28 que eu tinha na minha carteira, fui no mercado, comprei os ingredientes para a receita de brownie que eu tinha visto na internet. E aí comecei a fazer. Quando meu marido acordou, eu falei pra ele assim, não, eu tô fazendo esse brownie aqui porque eu vou vender, vai ser um sucesso. Você vê aí o brownie do Luiz, você vê tal brownie, várias coisas. Eu falei isso pra ele. E ele me jogou um balde de água fria e falou, para com isso não vai dar certo. Você só fica inventando moda. Por que você não vai pra academia? Você parou de ir pra academia. Por que você não vai andar? Que a gente tá com o dinheiro guardado que você recebeu. A gente não tinha casado ainda, mas a gente já morava junto. Então ele me jogou um balde de água fria, eu fiquei super chateada, mas eu não desisti. Continuei fazendo os brownies lá, cortei tudo e tirei as fotos que se vocês olharem as primeiras fotos da Bowneria, vocês vão ver essas fotos lá, que eu tinha tirado aqui em casa na época. Aí primeiro tabuleiro de brownie, apesar de ter sido pequenininho, eu demorei o dia inteiro, porque eu tava pesando, eu tava medindo, calculando quanto que ia custar, fazendo vários testes, né? No final do dia, eu postei a foto dos brownies na internet e eu já tinha o nome Bowneria. Esse nome foi o nome que o Daniel, que é um amigo nosso, ele sugeriu esse nome, eu adorei, não tem significado, eu só queria um nome que não existisse, ele deu essa ideia, eu adorei e coloquei. Aí, no final do dia 6 já tinha logo, já tinha foto, já tinha tudo e criei a página. E comecei a divulgar, vários amigos, eu já estava olhando, vários amigos curtiram, dando aquele incentivo, foi bem legal.
Mas meu marido mesmo detestando a ideia, falando que não era pra dar frente nisso, que era pra eu relaxar, que a gente ia casar, no ano seguinte eu procurava emprego, que não era pra eu ficar desesperada. Enfim, ele querendo que eu desistisse da boniria de qualquer jeito. Mas eu não desisti, eu queria fazer aquilo, tinha me dado um ânimo, tinha me dado uma motivada e eu tinha gostado da sensação. O que eu fiz? Depois que eu continuei divulgando. Dia 6, eu não sei que dia certo é. Só sei que mais ou menos uns 3 dias depois eu recebi minha primeira encomenda. Eu fiquei muito feliz. Que foi a Grace. A Grace comprou comigo mais ou menos R$45 de brownie. E eu fiquei mega feliz. Falei, caraca, 3 dias depois já tenho uma encomenda. Que legal. Eu fiz uma encomenda pra ela que ficou horrível. Hoje eu penso naquela encomenda, que tava gostoso, com certeza. Mas bonito não tava. Coloquei umas marmitinhas assim. Que eu não sei editar o vídeo e colocar as fotos na lateral. Mas quando eu for editar esse vídeo, eu vou tentar colocar as fotos na lateral pra vocês. Eu não tinha embalagem, eu não sabia como embrulhar, eu não sabia nada. Eu coloquei dentro de umas marmitinhas e entreguei pra ela. Ela falou que tava uma delícia. E eu não tinha cortador. Então foram todos mal cortados. Assim, foi horrível. Então, a primeira coisa que eu posso deixar pra vocês de experiência sobre isso é o seguinte. Cara, vai do jeito que dá, entendeu? Surgiu uma oportunidade, você vai. Depois você melhora. Não dá pra gente tentar chegar em lugar nenhum já perfeito. A gente vai chegar, com certeza. A mulher está coçando. A gente vai chegar, com certeza, mas vai ser demorado. Vai ser difícil. Vai demandar muito aperfeiçoamento, então não desistam. Os meus primeiros brownies eram horrorosos, não tinha embalagem, eu não sabia o que fazer, porque foi bem rápido. Mas de qualquer forma eu entreguei, ela me deu os R$45, eu fiquei super feliz. Já tinha pago o material que eu tinha comprado no começo. E aí o que eu pensei? Os brownies eu fazia eles bem maiores do que esses pra festa. E eu pensei assim, cara, era R$4,50 na época. Eu falei, pô, R$4,50? Eu não conheço ninguém que vá pagar 100, 200 pra quantidade de convidados. Esse negócio de ir pra festa... Esse negócio de fazer pra festa não vai dar certo. Vou focar no varejo. Vou continuar divulgando para as pessoas que eu conheço, quem quiser comprar, para que elas comprem. E aí eu comecei a divulgar para varejo, né? Comecei a marcar com algumas pessoas, entregar. Eu tive uma pessoa que me ajudou espetacularmente. Eu vou ser eternamente grata ao Aslan, porque o Aslan, ele me apoiou de uma forma sensacional. Ele tirou várias fotos profissionais para mim, com a câmera dele, porque ele é fotógrafo. Ficou ótimo, me ajudou a divulgar meu trabalho. Mas muito antes disso, ele pegou os meus doces e vendeu lá no Bradesco, mesmo sendo proibido. Hoje eu posso falar porque ele não trabalha mais no Bradesco, mas antes eu não podia falar sobre isso. Então ele levava os meus brownies todos os dias lá pro Bradesco, eu pagava uma comissão pra ele vendia para as pessoas lá do Bradesco. Cara, ele foi sensacional, porque ele vendia muito bem lá. Isso me motivava, eu sabia que as pessoas estavam gostando. A gente conseguiu ganhar um dinheirinho, eu e ele, ninguém ficou rico, ninguém conseguiu comprar nada. Mas era uma motivação, tipo, ele vinha aqui, a gente prestava conta, eu pagava, ele levava, foi surreal, foi muito, muito bom. Eu agradeço muito ao Aslan, que ele seja muito feliz, foi maravilhoso ele ter feito isso por mim. Em contrapartida, eu ia de porta em porta, meio que de porta em porta vendendo. O que eu tenho pra falar sobre essa questão de vender de porta em porta? Eu confesso, sem nenhuma vergonha hoje, que eu tinha muita vergonha de fazer o que eu tava fazendo. Eu tinha muita vergonha de ir numa escola, como eu já fui, e oferecer os doces. Eu tinha vontade de andar pelo centro da minha cidade, oferecendo nas lojas, mas eu não tinha coragem, eu tinha vergonha. Eu achava que ia ser feio, que as pessoas iam me diminuir. Eu achava que as pessoas iam achar que eu tinha fracassado na vida, porque eu sempre trabalhei em empresas formais, né? E aí você se deparar com as pessoas que estão vendendo doces de porta em porta, pra mim na época foi uma situação que me deixou um pouco desconfortável. Eu tive um pouco de vergonha. Talvez se eu não tivesse vergonha, eu não teria demorado tanto, não tinha enfrentado tanto problema.
Então não tenha vergonha. Hoje quando eu vejo gente vendendo bolo no pote no trem, quando eu vejo foto de gente, principalmente casais que estão querendo casar, tem o sonho de casar e estão vendendo doces no trem, no ônibus, na rua, cara, eu sempre curto, dou o maior incentivo, não tenham vergonha, sabe? Eu acho que a gente tem que ter vergonha de não estar fazendo nada, a gente tem que ter vergonha de não estar construindo nada pra gente nem pros outros. Mas eu tive vergonha na época, tá? Se você tá numa situação de começar a empresa e tá um pouco envergonhado, cara, não tenha, sabe? É normal que você tá se sentindo envergonhado, mas não tenha vergonha. Segue em frente, porque você vai quebrar várias barreiras antes de todo mundo e vai chegar no seu objetivo antes de todo mundo, tá? Mas na minha época eu tinha. Então, assim, na época que eu trabalhava com varejo era assim, eu vendia daqui, as pessoas me pediam pelo Facebook, eu ia entregando e o Aslan ia vendendo pra mim lá no Bradesco. Só que eu uma vez fui com minha tia em Caxias, no centro de Caxias, que é a cidade onde eu moro, e eu vi que tinha uma galeria com umas lojas muito bonitinhas, só que pequenininhas. A loja era 2x2, os boxes, né, mas com blindex, uma gracinha. E tava alugando. Na hora eu falei assim, não vou entrar aqui, porque se eu entrar aqui eu vou querer fazer isso. E se eu quiser alugar uma loja, ninguém vai me segurar. Aí eu fui subir com a minha tia, não parei ali. Só que enquanto minha tia estava no médico, que ela ia fazer uma endoscopia, ela precisava de acompanhante, enquanto ela estava esperando para fazer endoscopia, eu falei com ela, tia, eu tô precisando comprar mais sacolas, eu vou lá embaixo comprar mais sacolas e eu volto antes da senhora ser atendida. Ela falou que estava tudo bem. O lugar das sacolas era de frente para um negócio que eu não devia ter entrado. Aí eu fui e entrei. Cheguei lá, perguntei os preços. E eu já saí de lá imaginando como é que ia ser o meu box lá naquela galeria. Cheguei lá pra minha tia, depois da minha tia eu deixei ela no ponto de ônibus, ela falou que tava bem, ela entrou no ônibus, eu entrei lá na galeria e destrinchei tudo, perguntei tudo que eu tinha que perguntar e eu saí de lá com a ideia de que eu ia alugar aquele box. Nisso, o meu marido, isso aí que eu tô contando pra vocês, parece que foi muito tempo depois, só que entre eu fazer a primeira fornada de brownie, que foi dia 6 de agosto, e esse dia, eu acho que esse dia foi mais ou menos dia 15 ou 20 de agosto. Acho que foi dia 20 de agosto. Então, 15 dias depois, eu tava com essa ideia já foi 14, se eu não me engano. Por aí. Eu tava com essa ideia de abrir uma loja e eu tinha o dinheiro guardado, como eu falei, da minha demissão e do dinheiro que eu tinha guardado pra casar. Quando eu cheguei pro meu marido pra falar, ele ficou doido, ele queria morrer. O meu marido foi a pessoa que menos me estimulou até a Boneria. Só que eu agradeço muito a ele por isso, porque eu acho que ele me fez ver, como eu já falei várias vezes, ele me fez ver todos os problemas que eu ia ter. Porque se fosse uma pessoa que falava, vai dar tudo certo, eu ia me deparar com tudo dando errado e iria me surpreender. O meu marido, no contrário, falou assim, cara, vai dar tudo errado. E com isso ele me falava várias coisas que iam dando errado e eu já ia me antevendo, me preparando para aquilo. Então, eu acho que a gente tem que agradecer até quem nos desestimula, porque isso dá um gás, mostra pra gente um outro lado da situação, que foi o que aconteceu. Ele me falava, não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, e eu já ia... Bom, então vou arrumar assim, vou fazer desse jeito, e foi assim que eu fui fazendo, né? Eu aluguei a loja, que era caríssima, hoje eu tenho noção do quão cara era aquela loja, do quanto eu não deveria ter feito aquilo, mas de qualquer forma eu não me arrependo de ter feito. É muito complicado explicar pra vocês. E aí quando foi, deixa eu ver aqui que eu anotei, dia 31 de agosto eu abri a loja, inaugurei a loja. Ou seja, a primeira fornada foi dia 6 de agosto, dia 31 de agosto, uns 25 dias depois, eu estava inaugurando a loja da Boneria no centro de Caxias. Até a Stephanie Pinheiro, que é fotógrafa também, fotografou lá, foto minha, foto da loja, foi muito legal. E eu abri a loja nesse dia, né? A loja me abriu muitas portas na questão de visibilidade, mas financeiramente foi um fracasso total, tá? Eu não deveria ter feito aquilo naquele momento, eu não deveria ter feito aquilo naquele jeito, acho que nem hoje eu deveria abrir uma loja, pra ser bem sincera pra vocês. Mas
o meu maior medo sempre foi me arrepender de não ter feito. Então, por mais que eu tenha perdido muito dinheiro na época, eu falo muito dinheiro porque foi muito dinheiro mesmo, tá? Foi muito dinheiro, acho que foi mais ou menos uns 15 a 20 mil reais que eu perdi na época. Então, apesar de ter perdido muito dinheiro, eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque me abriu outras portas, me deu mais visibilidade, eu consegui conhecer algumas coisas, entender outras. Então, enfim, foi caro, mas eu não consigo dizer pra vocês que eu tô arrependida. Aí eu abri a loja, essa loja ela não tinha um bom investimento em divulgação, essa loja, nossa galeria. Era muito fraca em divulgação e eu sozinha não estava dando conta. Eu tentei de várias formas, eu criei uma página para o espaço, coloquei outros lojistas como moderadores para as pessoas postarem sempre foto, mas as pessoas não tinham o mesmo engajamento que eu, ficava falando que quem tinha que divulgar o shopping era o próprio shopping, e acabou que não dava, a divulgação do negócio não fluiu, a divulgação do espaço não fluiu e, consequentemente, a gente não estava vendendo. E foi uma reação assim, a gente vendia, mas não o suficiente para pagar as despesas. O aluguel lá era R$ 1.600 de um box, 2x2, mais acho que mais R$200 de condomínio, mais uma funcionária, porque foi nessa época, quem trabalhava comigo era uma outra pessoa, mas foi nessa época que a Fabiana veio trabalhar comigo, né? Que a Fabiana está comigo até hoje, graças a Deus pela vida dela, né? Então, apesar de ter aberto a loja, o Aslan não parou de vender e eu também não parei de vender por fora. E eu comecei a me deparar com a situação de que as vendas que a gente fazia por fora que estavam segurando a empresa. Mas mesmo assim eu estava usando o meu dinheiro que eu tinha guardado para poder pagar aluguel, pagar funcionário, pagar material, pagar divulgação, pagar tudo. E foi assim que o dinheiro foi indo. O dinheiro foi indo, até que eu casei dia 12 de outubro. Então, quando foi mais ou menos, um pouco antes do meu casamento, eu não tinha mais dinheiro para pagar os últimos valores que precisava pagar a casa de festa. Meu marido teve que pegar um empréstimo, falando horrores no meu ouvido, dizendo que eu tinha gasto todo o dinheiro que a gente tinha guardado, com a empresa, que não ia dar certo, que era para parar com aquilo. Enfim, falou várias coisas horrorosas aí pra mim, que eu não quero repetir porque vocês não vão entender, mas hoje eu entendo. Eu sei a situação que eu coloquei a nossa família naquela época, mas empreendedorismo é isso, é arriscar, então eu não me arrependo. Mais uma vez, apesar de querer ter me separado muitas vezes. Nesse período que eu estava na loja, eu conheci, algumas pessoas entraram em contato comigo para falar sobre feira de noivas. Eu tinha acabado de casar, eu estava prestes a casar, tinha pouco tempo para casar. E eu falava assim, feira de noivas, eu vou casar agora, eu nunca ouvi falar disso. E o pessoal cobrando um dinheiro para colocar aqui na época, para mim era altíssimo, 200, 300 reais, era um absurdo. E eu falava assim, nossa, mas eu vou pagar para poder expor, estranho, não sei, então eu não quis. Só que a Mariana, cerimonialista, a gente fez parceria por muitos anos, muito tempo, ela mandou mensagem pelo Facebook e me explicou como é que era a feira de noivas, como é que funcionava. E eu falei assim, acho que eu vou arriscar isso aí. Fui lá, paguei e aí eu participei da minha primeira feira de noivas, ainda focada no varejo, que eu tava com a loja, vendendo no varejo, mas me apresentaram essa situação da feira de noivas e eu falei, eu vou ver qual é, não posso, já não é a primeira pessoa que me fala disso, então esse negócio deve existir mesmo, vou arriscar. E aí foi quando eu participei da primeira Expo do Espaço Biju, quero aproveitar beijo para a Lelis, maravilhosa, que trabalha lá, que é a dona do Espaço Biju. Foi quando eu participei da primeira Expo do Espaço Biju. Lá eu conheci vários fornecedores maravilhosos. E eu pensei, quando eu tava lá, eu falei assim, cara, não é possível que tá toda essa galera aqui entrando numa furada. Várias pessoas muito experientes, muitos anos no mercado, então aquilo me deu uma segurança. Tiveram 2 reuniões. Na segunda reunião foi quando eu conheci a Silzi, que é minha parceira até hoje, a Silzi Kelly da Instapop. Foi lá que eu conheci a Silzi, que ela foi apresentar a empresa dela e a gente estava, tanto ela quanto eu, mais ou menos na mesma situação de aprendendo ali o que estava acontecendo com o mercado de casamentos.
E aí chegou o dia da primeira feira de noivas, choveu horrores, mas de qualquer forma foi maravilhoso. Nessa primeira feira eu não vendi absolutamente nada e eu já tava com a corda no pescoço. Essa primeira feira foi dia 29 de novembro. Eu já tava assim, cara, eu vou falir. Não tenho dinheiro mais pra nada. Não tenho condições de manter essa loja. Não tendo condições de manter a loja, certamente eu não tenho condições de manter a empresa. Meu marido estava certo, gastei dinheiro à toa, fiz merda. Então eu fui lá, quando eu fui nessa feira, a primeira feira, eu não vendi nada, absolutamente nada. Eu saí de lá sem um contrato fechado, mas em contrapartida eu saí com muito conhecimento. Eu fiquei ali só observando como é que as outras pessoas trabalhavam, o que elas faziam, como é que fechava o contrato. Eu vi que meu contrato ele não condizia com a realidade do mercado. Eu percebi que eu tava, a minha forma, eu não abordava as pessoas, eu tinha vergonha, como eu falei pra vocês. Eu não apresentava o meu trabalho. A pessoa chegava e falava assim, quanto que é um brownie? Eu falava, é tanto. Aí a pessoa, tá bom, obrigada. E ia embora. Sabe, eu não motivava a pessoa a comer uma degustação, não sentava. Eu não tinha muito o que explicar na minha empresa, eu não sabia o que falar da minha empresa. Gente, esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Eu não sabia muito o que falar da minha empresa. Enfim, eu fiquei naquela de só observar o que estava acontecendo e entender como é que funcionava. E aí, naquela semana eu fechei com a outra Expo, que também era a primeira edição que estava acontecendo, que é a Expo Ilha, que acontece até hoje, também vou até hoje, da Vanise, que é fotógrafa, ela organiza a Expo Ilha, seria na semana seguinte. Antes de falar da Expo Ilha, quero contar uma coisa que eu anotei aqui, que é uma situação trágica que aconteceu comigo, né? Um mês antes da Expo do Biju. Eu casei no Leite Camar, então eu entrei em contato com o Leite Camar, que nós somos parceiros até hoje também, graças a Deus. Falei, olha, posso participar da degustação de vocês demonstrando os meus produtos? Aí ela, pode. Eu não sabia como é que era uma demonstração numa casa de festas. Nessa época, nem feira de noiva eu tinha ido ainda. Eu peguei todos os doces que eu tinha na loja no sábado. A loja ia fechar no domingo e eu ia pegar os doces de volta, botar lá na segunda para que a gente pudesse vender aqueles doces, né? Eu tava, como eu falei, já tinha acabado de casar, tava devendo pra caramba. Não, devendo ainda não, mas não tinha dinheiro mais pra manter a empresa. E aí eu falei assim, não vou fazer doces novos, vou pegar eles aqui, vou expor, vou dar a degustação pequenininha, que a degustação também era horrorosa, depois eu mostro. Deixar a mesa ali exposta com os doces pro pessoal ver. Gente, eu fui sozinha. Eu montei a mesa, peguei todos os doces da minha loja, coloquei eles naquela mesa para poder ficar bem bonita e fiquei indo de mesa em mesa, mostrando, dando a degustação e anotando o contato das pessoas. A degustação foi acabando, as pessoas foram indo embora. Conforme elas iam embora e iam passando pela mesa que eu deixei, elas iam levando tudo. Elas foram levando brownie no pote. Eu não tinha a menor condição de estar dando aqueles doces para ninguém, não tinha. Quando a moça chegou para mim e falou assim, aqueles doces ali são para dar? Aí eu olhei e falei assim, não. É, porque o pessoal tá indo embora e tá levando tudo. Quando eu olhei, a mesa já estava vazia, que eram todos os doces que eu ia estocar, que eu ia devolver para a loja na segunda-feira para vender. As minhas pernas tremeram. Eu ali naquele momento, eu queria só deitar no chão, porque eu não tive força. Eu não tinha força para ficar em pé. Eu fui beber uma água, a mesa vazia, as pessoas indo embora e eu sem entender o que eu tinha feito de errado. E eu falava, meu Deus, mais isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer todos os doces de novo. Era muito doce que eu tinha botado naquela mesa, eu não sabia que as pessoas iam entender que era para levar. Ninguém me perguntou, mas você sabe, se uma pessoa pega, todo mundo vai pegando. Foi todo mundo pegando. E ali que tinha mais ou menos uns R$500 de doces na época, foi tudo embora. Quando eu fui indo embora pra casa, que eu fui andando pelo caminho, assim, que o Leite Camar não é longe aqui de onde eu moro, eu fui vendo as fitinhas jogadas assim pelo chão. Nossa, como doeu meu coração aquele dia, mas eu não consegui nem chorar. Eu cheguei em casa e eu tive que contar mais essa derrota pro meu marido. E aí, eu nem lembro o que ele falou na época. Só sei que eu contei, falei, cara, o pessoal levou os doces tudo lá, eu tenho que fazer agora. Aí fiquei o domingo todo fazendo doces pra poder botar na empresa, mas
Gente, vocês não sabem quanto que doeu aqui. Mas enfim, hoje eu já aprendi. Eu já contei pra vocês sobre a Feira do Biju, que foi a primeira feira que eu participei. E agora eu vou contar sobre a Expo Ilha. A Expo Ilha foi excelente pra mim, como é excelente até hoje. Porque eu fui na Expo com muita vontade. A vontade que eu não fui no Biju, eu fui nessa Expo. Já tinha aprendido várias coisas, eu ia abordar, eu ia fazer, ia acontecer. Eu fiz várias coisas completamente diferentes. E nessa época eu trabalhava só com brownie ainda, tá? Eu não fazia bem casado, não tinha brigadeiria, não tinha brownieria malta, não tinha nada, era só brownie. Então eu fui com muita vontade, eu fiz umas degustações em tamanho normal. Eu gastei muito o que eu podia, o dinheirinho que eu tinha, eu gastei. Lembrando que eu não pagava o salário da Fabiana em dia há meses, tá? Desde que ela entrou, coitada, acho que só o primeiro mês que ela recebeu o salário dela inteiro nessa época. O aluguel estava em dia, mas a Fabiana estava atrasada e hoje em dia pagar o salário das meninas que trabalham comigo é prioridade. Posso dever todo mundo, mas pagar o salário delas pra mim é prioridade. Nessa época não tinha como, né? Pela situação, acabei que a Fabiana trabalhou comigo muitos meses sem receber salário completo. E aí a gente foi pra essa Expo Ilha, a Fabiana foi comigo. E a gente foi com muita vontade de vender, muita vontade de virar aquela página, aquelas coisas ruins que tinham acontecido, muita vontade de fazer sucesso. E foi muito sucesso. Naquele dia eu fechei 5 contratos, que pra mim foi espetacular. Porque a gente fecha contrato de 500, 600, 700 reais, as pessoas dando entrada. Com o dinheiro das entradas dessa Expo, eu consegui pagar o aluguel do espaço que eu tava. E dei um dinheiro pra Fabiana também, porque ela recebia tipo 200 reais por semana, conforme eu conseguia pagar, era horrível. E aí a gente foi muito bom, eu saí de lá com muita esperança. Quando meu marido me buscou, que até então ele estava mais me ajudando mais com essa questão da loja, ele chegou e falou assim: Léo, é isso, eu vou trabalhar com noivas, é feira de noiva que eu vou ter que fazer, é isso que vai dar certo, a loja não vai dar mais. Não tem como mais eu ficar com a loja, eu preciso fechar a loja, que ela está tirando todos os meus recursos, eu errei. Eu preciso fechar a loja, eu preciso sair de lá, sendo que eu tinha que pagar mais de 5 mil reais de luva e eu não tinha esse dinheiro, de luva não, de rescisão de contrato, e eu não tinha esse dinheiro. Então eu fiquei do dia 6 até o dia 24 pensando como é que eu ia fazer e eu não encontrei nenhuma solução a não ser sair fugida da loja. Quando eu falo fugida, eu falo fugida mesmo, tá? Eu não tô romantizando nada que aconteceu comigo. Era pegar as minhas coisas, fechar a loja, jogar a chave por baixo e ir embora. Era a solução que eu consegui. Ficamos trabalhando na loja até dia 23. No dia 24 até acho que o dia 2 de janeiro, eu não entrei mais na loja. Eu fiquei em casa, eu fiquei pensando o que eu ia fazer, como é que ia ser. Eu fiquei me remoendo, sofrendo, porque eu sabia que o que eu estava fazendo não era certo, mas eu não tinha discernimento. Eu estava tão nervosa com a situação, com a falta de administração do espaço, que pra mim eu também não estava errada. Hoje eu sei que eu estava errada. E aí eu peguei fui lá na loja no dia 23, que foi o último dia que a gente trabalhou, eu levei tudo que eu podia, doce, tudo que eu podia eu trouxe pra casa. Porque eu sabia que na outra vez que eu fosse lá, eu ia pegar os móveis, o freezer, as coisas que eu tinha lá, eu ia pegar e eu não ia pagar, era isso que eu ia fazer. E eu acho que foi um dia horrível, sabe? Foi um dia... Quando a gente voltou no dia 2 de janeiro, que a gente já voltou nessa intenção, meu primo foi comigo, minha comadre, que é mãe do meu afilhado, eles foram lá e eu fui pra brigar, eu fui pronta pra brigar, eu fui sozinha. A Fabiana foi comigo, na época o marido da Fabiana também estava lá, e a gente tentou tirar as coisas à força da loja, mas não deu certo, porque, claro, o espaço lá não permitiu, porque era aquilo que iria pagar a rescisão do contrato. A gente jogou para a delegacia, teve muita confusão, enfim, foi bem ruim. Não recomendo que vocês façam esse tipo de coisa, mas foi o que eu podia fazer. Eu não estava devendo eles ainda, eu estava tudo pago,
mas eu não tinha dinheiro para pagar os 5 mil reais para poder sair, e eu tinha que sair de qualquer jeito, porque senão ia ser mais 1.700, mais 1.600, mais 200, e eu ia ficar devendo para a vida inteira, eu não ia conseguir pagar, ia ser muito pior. Então eu falei com o meu marido assim, eu falei, olha, a gente tem que entender qual é o momento da gente parar com alguma coisa, porque às vezes com orgulho, com a vergonha de ter errado, a gente vai prolongando um fracasso que vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco a gente não consegue se reerguer. Então eu fui lá nessa de sair mesmo, e eu não queria, cara, foi muito ruim. Muita gente dos meus amigos que sabiam, inclusive o Daniel, que deu o nome à empresa, o pai dele é advogado, entrou em contato comigo, a gente tentou procurar cláusula do contrato que me desse respaldo, e eu tava com muita raiva e muita tristeza. A minha casa, esse cômodo aqui que eu tô agora, ele não estava construído, ele estava no embolso, e a cama estava aqui, ele estava só no embolso, o chão cru, não tinha nada. Tinha acabado de bater a laje, acho que nem no embolso estava, se bobear. Eu deitei aqui e fiquei. Eu não queria ficar lá embaixo, porque era a época que eu estava morando com meu sogro, porque a nossa casa estava sendo construída, eu não queria ficar lá embaixo, não queria ficar perto de ninguém, eu deitei aqui e fiquei. Eu chorava, ficava com aquela angústia, eu falei, caraca, eu fiz merda, eu errei, eu fracassei, eu perdi dinheiro, o Léo estava certo, eu não devia ter entrado nessa, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas pessoais, eu não tenho dinheiro para fazer nada, foi horrível. E aí eu fiquei aqui deitada, o Daniel, como eu falei, me ligou, porque o pai dele é advogado, enfim. Não, mas no fundo do meu coração eu sabia que não tinha jeito, eu sabia que eu estava errada, mas eu não queria dizer isso para as pessoas, eu queria desbravejar a raiva que eu estava de toda a situação. E por fim, foi nesse dia, acho que se eu não me engano, dia 2 ou 3 de janeiro de 2016, que eu encerrei a loja. Esse vídeo deve ter uns 40 minutos, então eu vou parar por aqui, tá? Espero que vocês compartilhem esses vídeos, assim, eu vou gravar agora um outro vídeo falando sobre o que eu fiz para reerguer a Bom-Neria depois da loja, depois de ter acontecido isso. E eu fico muito feliz de estar contando essa história para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.